5 filmes desconfortáveis para você assistir. Nessa lista eu coloquei aqueles filmes que vão te deixar com aquela sensação de tipo angústia, ou então de você ficar bem desconfortável mesmo, de você ficar assistindo, você fica, ai nossa, é tão desagradável assistir isso, ou ver isso, e não necessariamente a gente está falando de filmes que tenham violência explícita, gore, ou que tenham sustos, jump scares, né? Esses filmes que estão aqui na listinha são filmes que vão te provocar esse desconforto enquanto você está assistindo. Talvez tenha sim gore, talvez tenha sim susto, mas muitos deles não tem. E às vezes você fica pensando nesse filme, né? Durante semanas, dias, ele fica na sua cabeça te alugando ali e pensando sobre isso. Então normalmente às vezes também são filmes reflexivos e de temas delicados que a gente não costuma tratar no dia a dia, ou que a gente trata sempre tem às vezes alguma questão que gera gatilho, ou que gera angústia e desconforto. Mas chega de enrolação e vamos para essa lista. O primeiro filme da lista é o filme Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de 2012, que está no Max. Esse filme é um filme dirigido pelo David Fincher, tem o Rooney Mara, Daniel Craig, o Stellan Skarsgård no filme, Robin Wright e o Christopher Plummer, é um grande elenco. E nesse filme, aliás, eu já vou falar para vocês, né? Eu vou tentar dar o mínimo possível de detalhes da história, porque esse tipo de filme vale muito a pena ser assistido com o máximo de... o mínimo possível de informação, porque isso vai te ajudar na imersão. Se você puder não ver o trailer também, é melhor ainda, só vai lá e assiste o filme. Mas voltando aqui para a história, a gente vai conhecer um jornalista investigativo que é interpretado pelo Daniel Craig, e ele começa a investigar uma história em que ele precisa descobrir o que aconteceu com uma mulher chamada Harriet, que desapareceu há 36 anos atrás. Quem contrata ele é um bilionário que é dono de uma empresa gigantesca e que mora com a sua família em uma ilha um pouco isolada da cidade, e que todos ali são muito conhecidos por terem uma grande fortuna, por serem muito ricos. Então ele começa a investigar essa história, mas os familiares não estão muito contentes com essa mexida nesse vespeiro do que pode ter acontecido com o desaparecimento dessa mulher. E a gente também vai conhecer a história da personagem interpretada pela Rooney Mara, que acontece em outro local. Só que a história da Rooney Mara vai se encontrar com essa história do Daniel Craig, elas vão colidir, e a partir daí as histórias andam juntas. É bem interessante a forma que as histórias se integram. É um filme que gera gatilho, tem cenas fortes, é uma investigação policial, mas feita por esse jornalista. Não vou dar mais detalhes para não estragar a sua experiência, mas se puder, assista, vale muito a pena. E eu vou te dar as credenciais do porquê vale a pena assistir esse filme. Primeiro, a gente tem o David Fincher na direção. Quem que é o David Fincher? É o responsável por outras indicações que eu fiz aqui no canal, inclusive, como o filme Seven, que tem o Brad Pitt, tem o Morgan Freeman. A gente tem o curioso caso de Benjamin Button, que é dirigido por ele, A Rede Social, Garota Exemplar, Clube da Luta. Enfim, um excelente diretor que tem uma filmografia extensa de filmes que vão te deixar, alguns deles aqui, bem desconfortáveis. Foi considerada para o papel que é vivido pela Rooney Mara a Kristen Stewart, a Keira Knightley, a Anne Hathaway, Natalie Portman, Jennifer Lawrence e Emma Watson, mas o papel acabou caindo nas mãos da Rooney Mara, que interpreta brilhantemente a Lisbeth. E foi considerado para o papel vivido pelo Daniel Craig, que é o Mikhail, o Johnny Depp, o Viggo Mortensen, Brad Pitt, que fez o Seven, George Clooney, mas nenhum deles acabou sendo escalado. E assim, de verdade, a Rooney Mara com o Daniel Craig tem uma química muito boa e o filme funciona muito bem com os dois. Vamos agora para a segunda dica. Essa segunda dica ela é um pouco complexa porque ela trata de um tema que é muito tabu entre a gente, e faz sentido ele ser tabu porque é um tema bem delicado. Não posso falar o que é para que você assista da mesma forma que eu fui assistir sem saber exatamente do que tratava o filme, e quando eu descobri eu fiquei assim horrorizado. O filme é bem angustiante, ele conta a história de dois jovens, é um road movie, que é aqueles filmes que as pessoas saem viajando para algum lugar, nesse caso, os Estados Unidos, e eles vão descobrindo uma sociedade que é um pouco complexa e tem costumes um pouco delicados. E isso vai desenvolvendo entre eles uma relação amorosa muito profunda, enquanto você vai desvendando o passado dos dois personagens. A história é pesada, é um romance dentro de uma história totalmente desconfortável. Eu lembro que eu assisti esse filme e eu fui assistindo ele ali e ficando tipo, nossa, mas que nojento ver isso. E no caso desse filme ele tem muito gore e você fica, ai, que não queria ver isso, ai, que angústia saber que isso acontece, que existe. Enfim, o filme é bem complexo, ele trata desse tema que é bem delicado. Te indico assistir ele sem ter visto nada dele.
só para te dar as credenciais, né? A gente tem o Timothée Chalamet, que é um excelente ator, embora muita gente ache ele um pouco jovem, mas não é por ser jovem que ele não é um excelente ator. Ele manda muito bem, tem feito excelentes papéis em diversos filmes. Nesse ele tá incrivelmente bem. A Taylor Russell e o Mark Rylance, que são excelentes atores. A Taylor Russell, ela manda muito bem nesse filme. Ela dá a atenção exata que a personagem precisa. E ele é dirigido pelo Luca Guadagnino, que é responsável por um dos filmes favoritos da minha vida, que eu Me Chamo Pelo Seu Nome. Mas ele dirigiu recentemente o filme Rivais, que tem a Zendaya. E o filme está sendo super falado, é um filme de competição de tênis que dizem que vale muito a pena. E também dirigiu um de terror chamado Suspiria, que esse eu não assisti ainda, mas falam que é muito bom. Essa é a história de Até os Ossos do que eu posso falar pra vocês. Assista esse filme, vale muito a pena. E depois comenta o quanto você ficou desconfortável assistindo ele. Eu fiquei semanas pensando nesse filme e realmente foi bem desconfortável pra mim. Ele tá disponível apenas para aluguel digital. Eu assisti ele, se não me engano, no Prime no mês passado, mas já não está mais disponível. Talvez ele volte em algum momento, mas você consegue alugar ele para aluguel digital. A terceira indicação é o filme O Poço, disponível na Netflix de 2019. Talvez você já tenha ouvido falar desse filme e talvez não tenha assistido. Esse filme é um filme que vem de um de um diretor e de um elenco que não é mundialmente conhecido, mas que são excelentes atores. E direção, produção, a fotografia do filme, tudo é muito incrível. Do que se trata esse filme? Uma prisão que tem alguns níveis subterrâneos. A gente não sabe exatamente quantos, você vai descobrir isso ao longo do filme. As pessoas vivem nesses níveis, então do nível 1, a gente vê a princípio no filme até o nível 30. E as pessoas dormem, 2 pessoas em cada um dos níveis, e elas podem ser trocadas em algum momento de local nesse nível. Aí você vai perguntar, mas qual que é a diferença da pessoa estar no primeiro subsolo ou estar no 20º subsolo? É a alimentação. Porque a alimentação, ela é controlada. Então deve ser uma plataforma que passa pelo meio desses subsolos em que tem comida. Então quem está no primeiro subsolo vai receber muito mais comida do que quem está no segundo, no terceiro, no 13º. Às vezes a pessoa que vai estar lá embaixo vai ficar sem nada. Esse filme é um filme de crítica social, é um filme de desconforto, é um filme que tem violência, é um filme que tem gore também, mas ele vale muito a pena. Esse filme, quando saiu, causou uma super polêmica, inclusive o 2 está para sair esse ano. Eu não imaginava que a Netflix fosse fazer um 2 desse filme. Não sei se existe sentido de uma segunda parte para esse filme, mas se a Netflix está postando, vamos acreditar que seja um bom filme, torcendo a mesma equipe que está envolvida, então talvez saia um bom filme daí. E é um filme que vai criticar a forma como a gente se enxerga como sociedade, o quanto a gente é individualista, o quanto a gente deixa de pensar no outro para pensar em si mesmo e na nossa própria sobrevivência. Nesse filme você vai encontrar todos os elementos que você precisa para sair desconfortável dele e ficar semanas pensando nesse filme. Eu já tive várias discussões sobre ele com amigos e colegas e foi bem interessante. E aliás, assim como os outros que eu citei acima, ele tem essa atmosfera desconfortável que é bem única desse filme. Vamos para as curiosidades. Foram construídas 2 salas para conseguir filmar as cenas, então eles construíram 2 pavimentos, e os outros pavimentos que aparecem mais abaixo foram inseridos digitalmente, assim eles conseguiam descer uma plataforma que era segurada por um guindaste, que posteriormente essa plataforma foi apagada digitalmente. Aliás, gente, vai ver esse filme sem ver o trailer, caso você não tenha visto. E um outro ponto é, o final do filme não estava decidido. Eles tinham 3 ideias de finais, e um pouco antes das últimas gravações, até porque esse filme foi gravado cronologicamente, então conforme as coisas acontecem no filme, ele foi sendo gravado, eles decidiram qual final que eles iam optar, e é um final que eu considero muito bom, é bem satisfatório. A 4ª indicação é o filme A Bruxa, que está disponível na Netflix, é de 2015. Esse filme é um filme de terror completamente diferente, dirigido pelo Robert Eggers, e esse filme lançou ele para o estrelato. Esse também, assim como os outros, é um filme de atmosfera. Só que ele é um filme de terror que ele vai te trazer aquela sensação de angústia, vai trazer aquela sensação de desconforto, mas ele não te dá susto. Ele não tem susto ao longo do filme inteiro, e ele tem um final que vai te fazer entender o porquê que as coisas estavam acontecendo ao longo de todo o filme. Porque você fica todo momento pensando, será que é verdade? Será que não é? Será que é exagero? Será que não é? O que será que está acontecendo? E ele tem esse clima desconfortável que é, assim, ao mesmo tempo incrível de assistir, mas é muito angustiante. A gente tem aqui o filme que lançou a Anya Taylor-Joy para o estrelato. Ela é uma excelente atriz, ela estava bem mais jovem aqui. E ele conta a história dessa família
no século XVII que vivia, eles são muito religiosos, eles viviam em uma cidade e aconteceu uma coisa, que eu não vou falar o que é para não trazer spoiler para vocês, eles são obrigados a viver uma vida no interior de uma fazenda que fica no meio de uma floresta gigantesca. E a partir daí coisas bizarras e estranhas começam a acontecer. A cena do Boo, só vou falar isso pra vocês, é uma cena que você fica assim, ai meu Deus. E a cena final, pelo menos, é pra mim uma das melhores cenas do filme, que é a cena que corrobora muita coisa que aconteceu ao longo do filme inteiro. E um personagem específico fala algumas coisas de uma forma diferente do que você imaginaria para um personagem que aparece em outros filmes. Como assim um personagem que aparece em outros filmes? É o mesmo personagem que é utilizado em diversas temáticas diferentes, desde filmes de terror a drama, a suspense, comédia, enfim. E esse personagem fala algumas coisas que você fala, que angústia. Eu fiquei com esse filme na cabeça alguns dias, assim, é bem pesado, mas vale muito a pena. Vamos para algumas curiosidades. Esse filme foi baseado em alguns contos e as primeiras histórias de bruxas dos Estados Unidos, ocorridas 62 anos antes do julgamento das bruxas de Salem, que é um julgamento que ficou muito famoso nos Estados Unidos. O Robert Eggers falou que esse filme tem essa aura aí sobrenatural e tem essa aura paranormal, e muita gente ficou perguntando para ele se alguma coisa aconteceu durante as gravações, porque muitos filmes de terror, em especial o filme clássico Exorcista, dizem que coisas horríveis aconteceram nos bastidores. Segundo o diretor e o elenco, nada aconteceu. Só foi mais um filme que foi gravado e nada de bizarro aconteceu. O Robert Eggers dirigiu outros filmes famosos, como O Farol, de 2019, que eu não gosto tanto, mas é um filme muito elogiado. Dirigiu O Homem do Norte, de 2022, que eu ainda não assisti, mas está aqui na minha lista para assistir. E dirigiu o Nosferatu, que vai ser lançado esse ano, se eu não me engano, em dezembro. É um filme que vai contar a história do Nosferatu. O trailer tá magnífico, eu tô com uma expectativa bem alta, então vem coisa boa por aí provavelmente. A quinta indicação é o filme O Mal que Nos Habita, de 2023, que está disponível na Netflix. Esse filme é um filme que foi considerado por muitos o melhor filme de terror de 2023, só que ele é um filme de terror diferente. Primeiro, ele é um filme argentino e não um filme tradicional do eixo ali dos Estados Unidos, às vezes alguns filmes que vêm da Europa. Então ele é um filme que tem uma história própria e ele encara de uma forma muito única essa questão de possessão demoníaca e da forma que as coisas se desenrolam no filme. É de uma forma não tradicional e isso é muito legal, porque você assiste uma ideia muito interessante ser desenrolada ali. Esse filme, eu acho que de todos que tem aqui, é o que tem um final mais polêmico. Tem gente que odeia o final desse filme, tem gente que ama. Eu não tô no time que odeia, eu tô no time que acha o filme que tem um final fraco perante a tudo que o filme trouxe. Eu acho que ele tem um bom elenco, tem uma boa história. Você vai descobrindo a história dessa família ali, que está totalmente desestruturada, e o protagonista dessa família, ele descobre que tem um homem que está com um problema de infecção ali, algo do tipo, na fazenda vizinha. E eles vão até lá dar uma olhada e coisas estranhas começam a acontecer. Gente, esse filme descarrila de uma forma e as coisas vão acontecendo. Ele tem alguns jumpscares, mas são poucos. É bem econômico nessa questão de jumpscare. E é uma questão de desconforto mesmo. Você vai assistindo e você fica, ai, o que está acontecendo aqui? Ai, que nojo, ai, que não quero ver isso, ai, desconfortável. E ele vai crescendo. E tem uma parte no meio do filme que pra mim é o ápice do filme, que acontece em uma sequência de eventos de uma forma tão rápida e tão inesperada que você fica assim, ai meu Deus, o que eu tô vendo? Eu lembro que eu assisti assim, eu fiquei, ai credo. Mas assim, vale muito a pena. E eu vou falar uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Eu não acho que um filme ele é ruim porque ele tem um final que você considera fraco. Se a jornada inteira foi boa, tá tudo certo. Você teve ali 1-2 horas de entretenimento que foi muito bem feita, que às vezes o final não foi tão agradável de repente pra você. Mas esse filme sofre realmente de uma confusão entre as pessoas se ele vale a pena ou não de ser assistido. Eu digo que vale porque é um filme que é bem diferente, ele tem uma proposta quase única dentro desse universo de possessão. E tem uma curiosidade sobre esse filme O Mal que Nos Habita. O diretor, ele disse que a ideia para esse filme surgiu quando uma série de notícias sobre pesticidas agrícolas estavam sendo utilizados na Argentina, a cidade natal do diretor, de uma forma muito irresponsável, e isso estava causando diversos problemas de saúde generalizados na população. E aí, com a questão do governo não dando muita atenção para isso, as empresas também não dando muita importância e lascando em pesticida que estava prejudicando a saúde das pessoas, ele se inspirou para contar essa história de possessão demoníaca. Então é uma inspiração bem única e bem particular da vivência desse diretor.
E eu trouxe aqui pra vocês duas dicas extras, que vou falar bem rapidamente sobre elas. A primeira é o filme Pearl. Se você não conhece o Pearl, ele é um filme que é da trilogia X. O primeiro filme é o X, o X, que é um filme de serial killer, é um daqueles filmes tradicionais slasher, que vai ter um assassino que vai matar as pessoas. E o Pearl conta uma história antes do X e tem o Maxine que está nos cinemas agora. Eu tô falando especificamente do Pearl, você consegue assistir ele sem ter assistido o X, embora acho que assistir o X vai te dar bastante estofo para entender o porquê desse filme. Esse filme Pearl, ele tem uma estética muito única, que remete a musicais clássicos, a filmes antigos, Noviça Rebelde, entre tantas outras coisas. Só que ele tem um clima bem desconfortável e você vai descobrindo a jornada dessa personagem. A atuação da Mia Goth nesse filme, eu já achei que ela mandou muito bem no X, aqui ela tá no ápice, ela merecia sim uma indicação Oscar. O filme é extremamente desconfortável, inclusive eu quero trazer uma análise dele aqui no canal muito em breve. E a segunda dica extra que eu não queria deixar de falar, que é um filme desconfortável, é o filme do Coringa, o Joker, do Joaquin Phoenix. Ele é um filme totalmente diferente do filme de universo de super-herói, e se você está buscando um filme desconfortável, se você ainda não assistiu o Joker, te indico. É um filme que eu fiquei semanas pensando nele, ele tem esse clima de desconforto e de vergonha alheia que você não quer ver aquilo que está acontecendo. A listinha é essa, espero que tenha gostado. Comenta aqui comigo se assistiu algum desses filmes, e depois que assistir, se gostar, comenta também. Foi feito tudo com muito carinho, separei com muito cuidado os filmes que eu gosto bastante. Todos os filmes que estão aqui na lista são filmes que eu assistiria novamente e indico para todos. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.